Olá pessoal, que bom poder estar aqui novamente falando com vocês em mais um programa sobre algo muito importante que a gente já tem falado em outros programas anteriores, que é o autoconhecimento. E devido à importância do assunto que nós falamos, né, muitos às vezes têm dúvidas, tá? Você também pode mandar aqui para a emissora algumas dúvidas para a gente tirar no ar, né, para você, para te ajudar, né? Às vezes você, poxa, eu ouvi algo interessante e se aplica a mim, tem uma dúvida quanto a isso. Então você pode também mandar nas redes da emissora para que você possa ter as suas dúvidas esclarecidas aqui no programa. E devido a assuntos bem importantes que tratamos aqui do emocional, eu digo para você, vamos pensar. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um tabu, um assunto que às vezes não é muito comentado e muitas pessoas podem sofrer disso e às vezes nem sabem. Um assunto que às vezes você vai comentar isso com alguém, nossa, acho que eu nunca ouvi falar algo, existe isso mesmo? O assunto que eu estou querendo dizer para vocês é o abuso religioso. Opa, abuso e religioso junto? O que é abuso com a religião, igreja, né? Então a gente vai explicar, né, para vocês o que quer dizer isso e como que a gente pode sair de certas amarras que isso causa nas nossas vidas ou quando você está em algum lugar que pode causar o abuso religioso. E para me ajudar a bater um papo sobre esse assunto, né, eu trouxe aqui, ela é terapeuta, ela é sobrevivente de abuso religioso, a gente vai explicar o que é isso. Eu estou aqui com a Beatriz Gonçalves, psicanalista. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui na emissora e poder falar um pouquinho a respeito sobre esse assunto, né, que é um assunto delicado, porém importante das pessoas saberem, né, que é o abuso religioso. Legal. E também eu sou sobrevivente de abuso religioso, então eu tenho experiência a respeito do assunto e sei como é doloroso, mas é possível você sair dessa e ter cura. E a ajuda que você vai deixar com a gente aqui, Beatriz, é muito interessante porque o que você disse, ser sobrevivente de abuso religioso é algo que você teve que identificar. Imagina o processo, identificar, saber que você estava passando por isso, né, que é o que a gente vai explicar bastante aqui hoje, e você venceu, né, ou está pelo menos no processo já de vencer isso. E muita gente pode falar assim, poxa, acho que eu estou vivendo isso, conforme a gente for falando aqui hoje. E o que eu costumo fazer sempre, né, o que a gente vai fazer hoje, eu peguei algumas perguntas reflexivas, vamos ler as perguntas e vai surgir reflexões para debater a respeito do abuso religioso. Então vou fazer as perguntas aqui e vamos debater sobre isso, tá, Beatriz? Eu acho que vai ser bem interessante a gente falar a respeito dessas coisas, né? Como a primeira pergunta reflexiva, para nos ajudar a pensar, tá aqui, né? O abuso religioso, por exemplo, como ele difere de outras formas de abuso? Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu ouço sobre abuso, aquelas coisas feias que a gente ouve nos jornais, na TV, notícia, mas calma aí. Abuso religioso, eu vou numa igreja e tem esse tipo de coisa lá, muita gente pode estar com essa dúvida. Então, o abuso religioso, como que ele difere de outras formas de abuso? O que você teria para dizer para a gente, Beatriz? Então, primeiramente é bom explicar o que é abuso religioso, né? Abuso religioso é quando a instituição, a associação religiosa na qual você faz parte, ou o líder religioso, né, na qual na religião na qual você pertence, os líderes religiosos usam a sua fé em Deus para tirar alguma vantagem de você. Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja psicologicamente, enfim. E o que difere o abuso religioso de um outro tipo de abuso é que na associação religiosa ou o líder religioso que tem bastante influência, ele vai usar a sua crença para te prejudicar e para te manipular e para te controlar, de forma que vai causar danos e prejuízos emocionais e muitas vezes até financeiros. Interessante. Então, o que a gente pode dizer é que abuso religioso, ele envolve o tipo de abuso que você está querendo dizer, quase todos os tipos até, né? Físico, intelectual, né? Coerção, como a própria religião, né? Certas religiões, né? Lembrando que a gente está falando de certas religiões que têm esse tipo de atitude, que pode ser identificado. E é interessante esses aspectos, porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente e falam assim, nossa, existe esse tipo de abuso então eu posso estar indo
numa entre aspas, porque quando tem isso aí a gente já vê que difere do que realmente seria a religião. Ah, mas estou identificando que tem essas coisas na minha igreja. Então, você pode estar sofrendo isso, né? Mas agradeço por suas colocações, Beatriz. E uma outra pergunta que já segue essa, que é reflexiva aqui para a gente também debater, que pode ajudar muita gente que está assistindo a gente. Quais os possíveis sinais de que uma prática religiosa está se transformando em abuso? Né? Quais os sinais que a gente pode falar assim, poxa, eu acho que eu estou numa igreja, tem líderes, né? A igreja geralmente tem líderes que te comandam, né? Uma alta cúpula. Como podemos identificar os sinais de que eu estou sofrendo um abuso dentro desse lugar? Tá. Um dos sinais muito comuns são que muitas vezes você pode estar tendo problemas financeiros, você está tendo prejuízos financeiros, porque você está colocando em primeiro lugar os interesses da associação ou do líder religioso, né, que pede doações, pede dízimo, e muitas vezes não tem problema nenhum. Por exemplo, você faz parte de uma associação religiosa na qual você se sente bem, na qual ela te edifica, na qual ela ensina princípios que vão ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida com você, com os seus familiares. O problema acontece quando a religião ou o líder ele começa a exigir a quantidade que você tem que doar e não a quantidade que você pode doar, né? E também começa a exigir de forma com muita coerção, medo, culpa. Por mais que muitas vezes a denominação religiosa ou o líder eclesiástico fala que ele não... a gente não obriga ninguém, né? Doa por livre e espontânea vontade. Mas muitas vezes a técnica, a tática na qual eles estão utilizando para falar a respeito desse assunto e para pedir o dízimo e as doações é de uma forma que vai te manipular, que vai te coagir, que vai te reprimir e vai fazer com que você dê aquela quantidade que você não pode doar ou que você não queira doar. Né? Vai ser sempre a instituição, ela vai estipular o que ela quer e não o que você quer, entendeu? Ela vai sempre estar mandando em você. Entendi. Os sinais, então, que nós podemos tirar disso que você está falando, né? É que às vezes as pessoas vão com uma certa demanda interior, como você mesmo disse, né? Estou com problemas econômicos e vai procurar uma igreja, né? Uma religião, né? Que você pode superar esses problemas. E falam para você, muitas das vezes, aí a gente já está falando dessas características das igrejas que têm essa característica, né? Por isso que você tem que identificar bem. E às vezes as pessoas vão lá buscando uma solução para isso e saem com mais problemas e com promessas futuras que nunca chegam. Olha, eu fui numa igreja e falaram para mim que eu tenho que doar até um pouco que eu tenho. E às vezes vão te prometer algumas coisas que você não vai ter, né? Às vezes nem nessa vida, na outra vida você será recompensado. Aí você já fica com aquele, mas espera aí, o que eu faço agora? Eu não preciso de agora, mas também quero ter a minha vida eterna, né? Que costuma se falar. Então, se você identificar algo sobre isso, né? Como a Beatriz, terapeuta, está falando para a gente, eu acho que é importante você fazer uma reflexão sobre isso. Estou indo em uma denominação religiosa. A gente está falando, a gente sabe que existem lugares que você pode ir, adorar da sua forma e são bons, mas quando você identificar algo que a gente está falando, que a gente falou até agora e que a gente vai falar ainda, provavelmente você pode estar sofrendo um abuso religioso. Porque geralmente eles sugam mesmo, né, Beatriz? Então isso aí acontece bastante. Sim, é bom também sempre ressaltar que muitas vezes tem até humilhação. Né? Se você não aceita o que o líder religioso propõe você fazer ou doar, ele vai ter humilhação pública. Né? Então isso aí já é uma forma também de abuso, porque vai causar traumas, e às vezes traumas que vão demorar anos e anos em terapia para você poder reverter e ter uma vida com mais qualidade, sem com que esses traumas afetem a sua vida e o seu progresso. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa pode
Esse mês ou outro eu não consigo dar as minhas ofertas, pastor, ou seja, líder, ou seja, o que for. E às vezes ele pode ser segregado por isso. Você faz parte de algum lugar, mas você não vai fazer enquanto você não regularizar isso. Poxa, já deu uma acepção ali, Sim. já fez uma separação desse tipo de pessoa, e ela pode sentir o que você falou, até humilhada quanto a isso. E tem outras formas que a gente pode destacar. Então, se você está aí em casa, identificando algo que está acontecendo com você, em um lugar que você está frequentando, alguma coisa que a gente falou, analise. Veja como que tá, dá aquela olhada de longe, peraí, deixa eu ver como que eu estou vivendo nessa denominação que eu estou fazendo parte. Porque não é legal você sofrer nenhum tipo de abuso, nem mesmo de uma religião. Uma próxima pergunta aqui, Beatriz, reflexiva que a gente tem. Como o abuso religioso, pode afetar a saúde mental e emocional das vítimas? Olha que pergunta interessante. Como que ela afeta o meu emocional, que a gente fala tanto aqui no programa. Como que um abuso religioso pode deixar uma pessoa emocionalmente fraca, triste ou com problemas? Traumas psicológicos, né, como eu já citei. Muitas vezes a pessoa vai ter problemas financeiros e eu acredito que problemas financeiros acarretam todos os outros problemas, né? Você começa a ter dificuldade de ter assistência médica, você começa a ter danos emocionais, porque sem dinheiro a gente não consegue ter a liberdade para poder fazer as coisas que a gente precisa e necessita fazer, dar assistência necessária para a nossa família, depressão, ansiedade, muitas vezes também pela humilhação pública que você teve, né, os demais do grupo da religião, eles vão estereotipar você, porque o líder religioso, ele talvez, ele vai de uma forma sutil, mas extremamente sentida, vai ter um isolamento social ali. As pessoas vão apontar para você, vão estereotipar você. A pessoa não tem tanta fé assim, a pessoa não é obediente, a pessoa não seguiu o líder, né, os conselhos do líder, né, que são corretos, que são a vontade de Deus. Então a pessoa ela vai tendo isolamento social, ela vai tendo danos sociais, né, ela começa a ficar triste porque ela é rejeitada, às vezes de forma sutil, mas extremamente sentida. Né? E também ela vai ter problemas de autoestima. Ela não vai ter mais confiança nela mesma, ela vai se sentir um lixo, às vezes ela vai até, muitas vezes, duvidar da própria bondade que ela tem dentro dela, do valor dela. Então a gente pode pensar assim, Beatriz, que se alguém está em casa e tem alguns planos de vida e está seguindo alguma denominação e algum líder lá dentro falou para ela, não, é melhor que você faça de outra forma, mudou os planos que ela tem para ela mesma, já é algo em que pode se preocupar. Sim, porque muitas vezes as pessoas elas perdem a própria identidade, elas acham que elas não têm capacidade de tomar decisões, então elas precisam sempre de um líder eclesiástico ou de uma associação religiosa para poder direcionar a vida dela. Então ela acaba sendo como uma criança necessitando de uma pessoa para poder intervir na vida dela, senão ela não consegue se desenvolver, tomar as decisões da vida dela. E assim, né, vamos ser sinceros, eu acredito que a melhor pessoa que sabe o que é melhor para você na sua realidade de vida é você mesmo. Você pode ter esse conselho, sim, com pessoas experientes, desde que essas pessoas elas realmente estão se importando com você e elas não estão interessadas em tirar vantagem de você ou explorar você de alguma maneira. Então, se você tem você tem uma associação, você tem um grupo espiritual onde você vê genuinamente os líderes se preocupando com o seu bem-estar físico e espiritual, emocional, e que dá conselhos bons e que dá liberdade para você agir da maneira que você quiser, né? Que não fique exigindo quantidade, que não fique exigindo a forma de se vestir, a forma de falar, aonde que você precisa, os lugares que você tem que frequentar, as pessoas, até amizade, né? Você não pode fazer amizade com pessoas fora da nossa denominação, porque as pessoas que estão fora da nossa denominação, elas não são especiais como nós, né? Nós somos os escolhidos.
toma cuidado, né? Porque isso são técnicas e falas que causam danos psicológicos. Interessante. Porque o que você foi falando, eu já fui pensando aqui em várias situações. Por exemplo, a gente sabe que se uma igreja ou uma religião existe o abuso religioso lá dentro, já não é nem perto do que a pessoa foi buscar. A gente já sabe que não tem nada a ver com Deus de Jesus Cristo, aquela coisa que as pessoas vão buscar na igreja de verdade. Por quê? Ali está tendo uma manipulação de alguma forma que a gente falou aqui. Então, geralmente tem algum líder, homens, alguém que está por trás fazendo todas as táticas ali para que essas coisas possam ser do jeito que eles querem. Manipular a massa, as pessoas que estão lá, Sim. que fazem a roda girar daquela igreja, religião, o que for. Por isso que já vem a nossa próxima pergunta de reflexão aqui, ó. Quais são alguns exemplos de táticas manipuladoras que são frequentemente usadas em situações de abuso religioso? Quais as táticas que são usadas que você consegue identificar, Beatriz? Olha, existem várias, né? A coerção, o medo, a culpa, também o líder, né? Aquela questão de você não poder questionar jamais o líder, porque ele é o certo absoluto. Você não pode perguntar, você não pode questionar, você não pode ter ideias e opiniões diferentes, todo mundo tem que pensar igual e você jamais pode ir o oposto do que o líder fala, porque o líder é vamos dizer assim, o guru absoluto, né? Então, a partir do momento que às vezes você questiona, pronto, você já está sendo rotulado, a ovelha negra. Uhum. Você foi falando dessas táticas, eu fui pensando em várias outras que a gente sabe que tem também, né? Para você que está ouvindo tudo isso aí, sabe que às vezes as pessoas vão procurar uma terapia, o terapeuta, né, um psicanalista, e às vezes ele chega com alguma demanda, pô, eu estou me sentindo assim, 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 e às vezes, né, com o tratamento psicanalítico você vai acabar identificando que ele está nas garras de abuso religioso. E por isso que em saber essas coisas, as informações que a gente está passando aqui são importantes, porque de um jeito ou de outro você pode estar preso de alguma forma nessas amarras, né? São amarras emocionais ali que deixam você preso, e as informações são fundamentais, né? Então às vezes são coisas que levam até para terapia. E eu estava pensando aqui também, né, as táticas que esses manipuladores que estão dentro dessas religiões ou grupos, né, que fazem parte, né, lembrando aqui que a gente está falando de religiões ou grupos que têm esse abuso religioso, né, exceto os que não têm. E às vezes as pessoas utilizam as pessoas da forma que eles querem, até para promover a própria instituição, a própria religião. Quero que todo mundo pegue 2, 3 dias da semana e vá falar mais da igreja para outras pessoas. As pessoas têm que refazer as agendas, mudar, parar um trabalho que está fazendo para fazer. Então, manipula em todos os sentidos e as pessoas vão fazer, porque elas sabem que de alguma forma elas precisam do que foi pregado para elas, que elas ainda não receberam. Geralmente é uma recompensa que não chegou para você. Na outra vida você será recompensado. E a pessoa sempre está buscando. Um dia chega, um dia chega. Muitas vezes também eles usam, tipo assim, eles falam que é um trabalho voluntário, né? Vai quem quer, por livre e espontânea vontade. Mas se você não for, sutilmente você vai ser retalhado por isso, né? Ou muitas vezes as pessoas vão, como eu falei, o isolamento social. As pessoas vão te isolar e vão colocar um rótulo em você. Aquela pessoa, a gente não pode contar com ela, porque ela é rebelde, ela tem pouca fé, ela não faz tudo que a denominação pede e propõe para você fazer, né? E isso é ruim, porque vai causando danos, principalmente você vai deixando até de se relacionar com pessoas que não são da sua denominação religiosa. Então, cada vez mais o grupo se une ali, mas ao mesmo tempo está tendo um isolamento, né? Você está isolado do mundo, você está isolado de outras opiniões, de outros pontos de vista, e isso vai prejudicando a sua capacidade de perceber as coisas, a percepção,
peraí, tem alguma coisa errada ali. Às vezes você até percebe, mas você está tão dependente em ser mandado a fazer e não tomar suas medidas, as suas decisões, que você começa a duvidar da sua própria capacidade de decisão. Você perde a sua selfie, você perde a sua identidade. Você muitas vezes não sabe quem você é. Porque a denominação religiosa, o líder religioso, muitas vezes ele manda até na roupa que você vai vestir, na forma como você fala, e isso causa falta de liberdade. Você não é livre. Agora, assim, é muito importante também ressaltar, né? Eu não sou contra a religião, eu sou a favor da religião. Eu acho que ao longo dos anos a religião ela trouxe bons benefícios para a humanidade, né? Como princípios bons cristãos de virtudes, né? Melhor relacionamento familiar, né? Uma estrutura mais bondosa, mais justa, né? mais assim, de igualdade, humanidade na nossa sociedade, né? Mas também, infelizmente, ao longo dos anos, a maioria das denominações religiosas, elas estão se tornando um produto, uma associação mercadológica, onde só visa lucro e não visa o bem-estar das pessoas. Então, é muito bom você diferenciar, né? Qual grupo religioso que realmente se preocupa com o meu bem-estar e qual aqueles que estão se preocupando só em tirar vantagem de você e, principalmente, só lucrar. Então, e muitas vezes essas denominações religiosas, elas são disfarçadas, elas não vão falar para você, olha, aqui a gente vai pegar todo o seu dinheiro, a gente vai te explorar até a última ponta, né? Você vai ter que pegar todo o seu tempo, todos os seus bens, todos os seus talentos e servir só para a igreja e em primeiro lugar a igreja, inclusive em segundo plano a sua família, porque se tiver atividades, se tiver coisas para fazer, você vai ter que, num horário que o seu descanso, trabalhou a semana inteira e final de semana você tem o único sábado e domingo para ficar com a sua família, com a sua esposa ou com as pessoas que você gosta, enfim. Não pode, você vai ter que servir na igreja. Então, toma cuidado, porque muitas vezes você está sendo coagido, manipulado, sem você perceber. E o que é mais interessante é que muitas vezes você acha que essa tática que certas denominações e certos líderes utilizam, eu não estou falando que todos utilizam, tá? É importante ressaltar isso, né? Mas assim, alguns, eles usam essa tática e você está tão cego que você acha que é a vontade de Deus, que Deus é assim. E é assim que tem que ser. Então você nem está conhecendo Deus, porque Deus não age dessa forma. Até que eu ia falar interessante também, né? Que existe diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. A religiosidade, ela é cheia de dogmas, de regras, de normas, né? Ela deixa você numa forminha, né? Todos têm que pensar igual, todos têm que agir igual. Então ela que dita as regras e você tem que seguir aquela linha, né? Já a espiritualidade, ela é mais ampla, ela liberta, ela faz você expandir a sua visão, expandir a sua mente e ser dono de si mesmo para que você possa tomar as melhores decisões para a sua vida, né? Outra coisa importante também é que não existe, né, nenhuma ser humano que vai ter a perfeição e o desenvolvimento de perfeição absoluta. Né? Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, todos nós temos limites, né? E então, se uma denominação religiosa começa a prometer para você que você vai ter a perfeição absoluta, né? Que você vai ser um deus ou uma deusa ou alguma coisa desse tipo, que você é o eleito, que você é o perfeito, que você é o único, que todas as pessoas são inferiores, as que não estão fazendo parte da nossa associação, da nossa denominação. Se você está aqui é porque você é perfeito, que você é melhor do que elas. Toma cuidado, porque isso é uma característica tóxica de religiosidade.
Muito legal, você conseguiu destacar muitos pontos aí que eu acho que pode ajudar mais pessoas a identificar se estão mesmo sendo coagidas em um lugar que tem abuso religioso. E devido a tanta coisa que a gente falou aqui, me vem uma palavra na cabeça, distorção. Parece que tudo é distorcido. Parece que quando acontece o abuso religioso, claro, por isso que você destacou bem, que às vezes até as pessoas estão bem na igreja lá e não estou me sentindo nada de coerção, estou super bem. Mas o que a gente está falando aqui é dessas que praticam o abuso religioso. E a distorção que eu estou falando é o seguinte, às vezes parece que eles utilizam até fundamentos bíblicos para justificar o que eles estão fazendo. Só um exemplo aqui, bem simples, está lá na Bíblia que Cristo era o líder e tinha que ser obedecido em tudo. Calma aí, a gente está falando agora de um homem que está numa igreja aqui, que não precisa ser comparado a ele e você obedecê-lo em tudo. Isso aí é você se jogar e jogar sua vida nas mãos de uma outra pessoa. Por isso que vem agora a próxima pergunta reflexiva aqui pra gente. Em que medida o abuso religioso ele pode ser justificado ou encoberto com interpretações distorcidas de textos religiosos? Você que é uma sobrevivente de abuso religioso, é utilizado isso? Eles utilizam muito? Olha, a Bíblia fala assim, por isso que hoje quem está liderando aqui dentro tem que ser assim com você. Como é que é isso? Interpretações erradas. Eles vão interpretar as escrituras sagradas num ângulo que vai favorecer os interesses deles, né? Então eles vão usar a sua fé e vão agir de má fé com você por meio das escrituras, ou vão até mudar, ou vão inventar escrituras para que você acredite naquilo que é interessante só para eles e não para você. E você acaba piamente acreditando que lá aquilo é a vontade de Deus, mas na verdade foi tudo invenção de homens como você, que erra, que acerta, que é humano, que tem limites, né? Não é a vontade de Deus, só que eles fazem você acreditar que é a vontade de Deus. Eu fico pensando nesse tipo de distorção que vem manipulação junto, que manipula você falando que porque às vezes na nossa vida a gente é coagido por outros fatores externos, um chefe bravo, alguma coisa assim, mas quando chega em um lugar que você procura algo religioso, imagina, uma religião, né, em algo tão venerado por tanta gente, Deus, Jesus Cristo, você vai lá procurar algo assim para te guiar na vida, ou pelo menos te dar um sentido que você gosta daquilo, e geralmente você segue alguém lá dentro que está colocando as coisas de Deus para que ele possa tirar vantagem disso. É muito, na Bíblia fala que tem que dar muito, né, da sua vida, aí já interpreta, não, você tem que dar na verdade muito dinheiro para cá. Então você acaba interpretando de uma maneira que fica bem distorcido e você vai querer seguir, porque prometeram para você que foi Deus que pediu através daquele que está ali. Tá vendo como é importante, né? Esses tópicos que você disse, Beatriz, é muito importante para as pessoas entenderem o que é a manipulação através de distorção das coisas que eles estão trazendo ali, como religiosidade, Bíblia, né? Então eles podem utilizar tudo isso. Quantas vezes a gente já viu isso aí, né? Tem rio de coisas na internet, por exemplo, de exemplos que as pessoas interpretam errado, o que está na Bíblia ou coisas assim mesmo, né? Ele explora a fé das pessoas de uma forma bem mal intencionada, né? Sim. E é bom a gente saber esses sinais, que são esses que a gente está citando aí. Legal. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente de alguma forma aí também já está... Pode ter gente até que está anotando as coisas, pode fazer, porque são coisas importantes caso você esteja vivendo isso. Às vezes as pessoas podem também ter a dúvida, nossa, estou vivendo tudo isso e não sei o que fazer, Uma coisa que você pode fazer, que eu sempre indico aqui no programa, você pode procurar ajuda de um profissional, pelo menos para te guiar, para saber quais as atitudes ou pontos que em primeira mão você deve fazer para consertar isso. Um psicanalista, né? Uma psicanalista você pode procurar para te ajudar caso você está sentindo ou vivendo algo assim que a gente está falando e não sabe ainda como fazer. Então, um profissional pode ser o ideal para te ajudar a nortear como que você vai fazer essa cura, correto? De preferência também um profissional que saiba, né, desse tema e que não trate você com julgamentos, né, que ele entenda exatamente o que é esse tipo de abuso, né?
É interessante. E que não tenha julgamentos, que é o principal, é o principal, né? Você precisa ser acolhido, né? Porque você já vai, você já se sente muitas vezes um lixo, né? Porque você acredita que você nunca é bom o suficiente, né? Então você precisa encontrar um terapeuta, um profissional, um psicólogo, alguém da sua confiança e que entenda desse assunto, que possa te acolher e que possa te entender, que é muito importante. Sim. Você, por exemplo, Beatriz, que é uma sobrevivente de abuso religioso. Então, provavelmente, você deve ter identificado na sua vivência dentro de uma corporação ou religião que tem essas coisas. Então, em algum momento, acredito que você foi atrás dessas informações. Como que é a informação de abuso religioso aqui no Brasil? É fácil encontrar? Como é que é? Então, hoje está bem difundido. Você encontra várias pessoas com canais, pessoas assim, pessoas que sofreram, né? Que sofreram algum tipo de abuso religioso e que elas estão lá falando das suas experiências e alertando, né? Que certas denominações não são aquilo que elas vendem ser, né? Só que, assim, no Brasil, né, a gente sabe que é muito do latino, né? O latino ele é muito fervoroso, né? Ele tem uma fé inabalável, né, em Deus e Jesus Cristo, que eu acredito que é muito bom. Eu, particularmente, mesmo sendo terapeuta, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu preciso acreditar, eu busco a verdadeira espiritualidade, né? Eu sei que vai ser uma busca, eu acho que para toda a vida, porque não tem nada pronto, né? Não tá a espiritualidade não está dentro de uma caixinha, né? Que você toda moldadinha que você vai lá e compra a espiritualidade. Não, é uma coisa que você busca, né? Ao longo da sua vida, né? Assim, existem muitos materiais e muitos livros de pessoas acadêmicas, inclusive estudos acadêmicos, que falam a respeito do abuso religioso. A maioria deles estão em inglês, mas você pode conseguir traduzi-los. E tem vários canais também no YouTube, nas redes sociais, várias pessoas que falam a respeito do abuso religioso também. É só você procurar que você vai achar bastante conteúdo. Importante isso, né? Saber onde as pessoas podem encontrar. Então, acredito que já tem muito material que as pessoas podem saber e procurar por elas mesmas. Até acabei de assistir o programa aqui sobre abuso religioso. Você pode continuar fazendo suas próprias pesquisas e conseguir mais informações. Com certeza. Que legal. Uhum. E a próxima pergunta reflexiva aqui fala bastante a respeito de perpetuar esse tipo de problema dentro de uma instituição religiosa, né? Que é o abuso religioso. Como a autoridade religiosa ela pode ser explorada para perpetuar o abuso dentro de uma comunidade? Como é que é isso aí? Passa de um para outro? Como segue essa corrente? O que você verificou sendo sobrevivente do abuso religioso? Ela usa de táticas, né? Que é ensinada táticas, padrões a serem utilizados, que ela faz com que ela consiga, como fosse uma rede, sabe? Uma rede de fast food, não tem lá o treinamento, treinamentos, né, para todo mundo ser igual, para todo mundo ter aquele treinamento personalizado. É mais ou menos isso que acontece. Então todo mundo é treinado, né, a agir da mesma forma, a saber agir da mesma forma, e às vezes o líder eclesiástico ali também ele não sabe que ele está sendo uma massa de manobra. Ele acha que toda aquela técnica, aquela tática de coerção, manipulação, medo, repressão, é a vontade de Deus. Então, Deus age assim, então eu vou agir assim. E assim vai seguindo. E vai seguindo, e vai seguindo. E muitas vezes os líderes acham que é assim mesmo, tem que ser a vontade de Deus. Deus age assim. A gente até sabe, né, que existem líderes ou pessoas que estão, de alguma forma, chefiando um departamento de igreja, não sei, o nome que você quiser falar, líderes eclesiásticos da igreja. Às vezes tem pessoas que querem servir de todo coração, verdade? Uma pessoa boa, que legal, ele realmente faz porque ele gosta. Mas eu fiquei pensando aqui, Beatriz, a sua experiência também pode falar alguma coisa sobre isso. Imagina uma pessoa que já tem um caráter duvidoso, olha só até onde a gente vai chegar, imagina uma pessoa que tem um caráter duvidoso, ela se filia em uma igreja, uma religião,
e por alguma cargas d'água ela acaba num pedestal de liderança. Essa pessoa que tem esse caráter duvidoso, ela vai liderar as pessoas ali. Você já teve experiência assim? Isso aí acontece mesmo? Acontece e é muito comum, e tem muitas pessoas que têm caráter duvidoso, que têm algum tipo de transtorno psicológico, que são pessoas perigosas, que têm uma personalidade mal intencionada e que procura mesmo denominações religiosas, porque elas sabem que lá vai ser mais fácil dela encontrar vítimas. Então isso é muito comum, muito comum, já passei por isso, já, e é mais comum do que se imagina. Então uma maneira de o pessoal ficar atento aí quanto a isso é também observar o líder que está ali, né? O homem que colocaram ali para poder comandar você dentro dessa instituição religiosa ou o que for. Por isso que é bom estar atento, né? Não confiar só porque a pessoa é um líder eclesiástico. Ela é um ser humano, como qualquer outro ser humano, né? E você não precisa falar tudo da sua vida, de preferência não ficar sozinho numa sala com essa pessoa. Você não sabe quem ela é, né? Geralmente fique perto de outras pessoas. E também se ela começar, como eu falei, né? Fazer exigências, não respeitar a sua individualidade, as suas escolhas, começar até mandar em quem você tem que se relacionar, em quem que você não tem, né? Já é um sinal de que a pessoa ela é mal intencionada, né? Muitas vezes não é visível, é como eu falei, ninguém vai aparecer para você com garras e dentes, né? É bem camuflado, né? Geralmente essas pessoas elas ficam num pedestal mesmo porque elas são pessoas que elas querem se mostrar boas perante um público. Então, perante os outros, né, em público, ela é muito boa, ela é muito altruísta, ela ajuda, né? Ela sempre tá lá servindo de bom grado, né? Mas ela, quando está sozinha, ela escolhe as vítimas dela e ela mostra as garras, né? Às vezes, muitas vezes sem ter nenhuma testemunha. Então, por isso que é importante não confiar só porque a pessoa é um líder eclesiástico. Não ficar sozinho numa sala com ela, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente ensina até para os nossos filhos, né? Que a gente não pode confiar, principalmente nos dias de hoje. Então a gente precisa ser bem realista nesse quesito aí, que não é porque é líder religioso que eu tenho que ter total confiança. É interessante. Então, se alguém que está ouvindo a gente já ouviu algo de algum líder religioso que é meio fora do padrão, mas acha que ele é um líder, acho que ele falou isso, é normal. Já tem um alerta ali então. Sim. Tome cuidado porque ninguém quer sofrer, né, as consequências disso aí, é bem triste. Nossa, é importante. Obrigado pelas suas colocações até agora, Beatriz, eu tenho certeza que ajudou muita gente até aqui. E se realmente alguém se sentiu ajudado e pensou agora lá assistindo a gente que, olha, eu acho que realmente eu estou sofrendo um certo de abuso religioso onde eu estou indo por tudo que vocês falaram aí. Aí vem até a pergunta que a gente vai fazer aqui agora, na reflexão. Quais os desafios específicos, Beatriz, que essas vítimas de abuso religioso elas vão enfrentar ao procurar ajuda ou um apoio? Elas enfrentam algum desafio ao procurar isso? O que será? Só para a gente tentar preparar alguém que está pensando agora, você acha que eu vou procurar ajuda pelo que eles estão falando no programa? Tá, a pergunta seria, assim, qual o desafio que ela vai ter quando ela detectar que ela está sofrendo, então ela vai procurar ajuda, o que pode acontecer com ela? O que será que acontece com ela? Tá, eu acho que o que acontece, bom, pelo menos eu falo por experiência, é isolamento social. As pessoas vão se distanciar de você. E o segundo, difamação. As pessoas dessa denominação vão te difamar e vão falar mal de você. Então é importante você saber disso, né? E não se importar pelo que elas vão falar de você. E muitas vezes, né, como eu sempre falo, né, às vezes certas pessoas não é uma perda,
É um ganho, né, que você vai ter se elas se distanciarem de você. Porque se você tem um amigo e esse amigo não é mais seu amigo, só porque você não tem mais a mesma opinião que ele tem, ou não acredita mais nas mesmas coisas que ele acredita, ele não é seu amigo. Né? Então, uma oportunidade que você vai ter de poder se libertar é doloroso, não vou falar que é fácil, tem que ter muita coragem, mas eu não conheço ninguém que conseguiu sair de todas essas crenças limitantes e sair da denominação que estava prejudicando essa pessoa. Eu nunca vi, não conheci nenhuma pessoa que falou assim, eu me arrependo de ter saído, eu me arrependo de ter me libertado. Eu não conheço ninguém. Todo mundo está bem melhor do que estava antes. Então, vale a pena. Tipo assim, sair da caixinha e ver um mundo de oportunidades que você nunca teve dentro lá, da prisão. Então, o ideal é rompa a barreira. Você sentiu que algo está errado, traduzindo para o que o pessoal costuma falar, vai ser um livramento. Com certeza! Você vai ter a plenitude de vida, e isso que é a espiritualidade. Legal. Então fica aí o recado, né, de alguém que passou por isso. Se você está sentindo algo que a gente falou, ou presenciando atitudes que podem ser de abuso religioso, então é melhor que você saia. Tem alguns desafios sim, né? As pessoas vão excluir, nossa, olha, ele não está mais querendo fazer parte ali, olha, ele está deixando de frequentar, e vão começar talvez até a inventar, é coisa do pessoal mesmo, de grupo, né? Olha, não está mais fazendo parte, mas às vezes precisa romper essa barreira, porque como você falou, né? Às vezes ele só precisa pular um murinho que é florido lá do outro lado, mas não mostraram para ele. Pô, eu preciso sair daqui para que seja bom, né? Então, legal. Beatriz, eu quero agradecer demais, né? Chegamos no nosso tempo, eu que agradeço, Paulo. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal aí de como despedida aqui, né? Porque chegamos no nosso tempo, por mim a gente ficava, tá vendo como o assunto é bom? E quem está em casa está sendo ajudado demais. Eu espero que tenha ajudado, sim. E o que eu tenho para falar é que existe... você não precisa levar esse peso para o resto da sua vida. Você pode superar, sim, o trauma de abuso religioso. Né? Busque uma terapia, busque um grupo de pessoas que pode ser até um grupo de pessoas espiritual que estuda a espiritualidade, que seja benéfico, que realmente esteja interessado no seu bem-estar, na sua saúde espiritual, né? Participe, né? Converse, indague, né? Questione, né? Um bom terapeuta da sua confiança também vai te ajudar muito, né? Eu acho que é primordial, senão você vai ter muito trauma, muita coisa que você vai estar lá no seu inconsciente e vai ser uma teia de aranha que você não vai conseguir se soltar. Então, por isso que uma pessoa especializada, ela vai dar aquilo que ela precisa, que você precisa, ela vai te ajudar a você resolver esses traumas e poder viver uma vida mais saudável, sem estar pautada nos danos que a denominação, ou seja, o líder religioso fez com você, afete para o resto da sua vida. Mas é possível sim, tá? Todo mundo tem capacidade de poder se livrar dos traumas. Muito obrigado. Então eu falei aqui com a Beatriz Gonçalves, ela é psicanalista e sobrevivente de abuso religioso. E também agradecer a você que está aí do outro lado da telinha, ouvindo as coisas que a gente fala aqui e às vezes sentindo, né? Poxa, eu acho que eu senti algo que vocês falaram, eu estou vivendo. É para isso que serve este programa, para que você consiga analisar sua própria vida e esteja emocionalmente bem, emocionalmente saudável, e com isso você conseguir gerir as coisas da sua vida melhor e as coisas mais importantes da que você tem que tomar conta, que é a sua própria vida, né? O seu emocional. E por isso que eu digo para vocês, né? Acompanhe a gente, mande suas perguntas, né? Através das redes da emissora e a gente vai responder, caso vocês tenham dúvidas, nos próximos programas. E fica aí o recado que eu sempre deixo para vocês. Vamos pensar.